todo judeu tinha que ser circuncidado ao 8º dia. Judeu, para ser judeu, tinha que ser circuncidado ao 8º dia. Judeu, para ser judeu, tinha que ser nascido no país de Israel. Até hoje, quem não nasce no país de Israel, não é filho de judeu, não é judeu. Brasileiro é diferente. O camarada vem para cá, japonês, qualquer outra nação, outro país, vem para cá, ele tem o direito de se naturalizar o quê? Brasileiro. Se torna um brasileiro emprestado, sim, mas é um brasileiro. Judeu não, judeu é só quem é descendente de judeu. Até porque foi Deus que falou isso. Não se misture com ninguém. Estou separando vocês com o meu povo peculiar. Paulo diz, eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel, ou seja, sou descendente, nasci no país de Israel, sou israelense, sou judeu. Sou da tribo de Benjamim. Israel tinha 12 tribos, ele era de uma das duas. Vai riscando aí, todas as exigências para ser judeu, ele tinha. Quanto à lei, judeu era radical na lei, eu fui fariseu. Fariseu era a seita mais radical do judaísmo, a mais severa, a que mais guardava a lei, aquela que era mais séria, severa, mais zelosa com a lei de Deus. Segundo a lei, eu fui fariseu, da seita mais religiosa, do grupo mais religioso, mais radical, que mais procurava fazer a vontade de Deus e guardar a Bíblia. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Quanto à justiça da lei, da minha igreja, da minha religião, da Bíblia, eu era irrepreensível. Então Paulo, antes de conhecer o Evangelho, ele era um religioso perfeito. Certo? Ele era um religioso perfeito. Tudo certo aos olhos humanos. Tudo certo do ponto de vista da religião. Tudo certo até mesmo do ponto de vista da Bíblia. Entre aspas, porque daqui a pouco a gente vê que não é bem assim. Mas ele diz, quanto ao zelo, quanto à justiça da lei, eu era irrepreensível. Quanto ao zelo dessa lei, dessa religião, eu era um perseguidor da igreja. Era tão zeloso com a religiosidade dele que quem não cresce como ele cresce, não vivesse como ele vivia, não fizesse as coisas que ele fazia, ele perseguia. E estava no grupo que perseguia os cristãos e que matavam cristãos. Religioso perfeito perdido. Tem muita gente hoje assim? Infelizmente tem. Infelizmente tem. Quanta gente que... Por que Deus diz lá? Por que o Senhor diz lá em Apocalipse? Vocês dizem, falando para a igreja, essa igreja do tempo do fim, vocês dizem que vocês são ricos, não precisa de nada. Está tudo perfeito com vocês, igual Paulo aqui, estava tudo perfeito dos olhos, à vista dos olhos humanos, Paulo estava perfeito. E Jesus olha para a igreja hoje e diz, vocês dizem que está tudo bem, está tudo perfeito, entretanto para mim vocês estão perdidos, vocês são pobre, miserável, cego. Aí o Paulo diz, mas tudo isso que para mim era lucro, eu considerei como perda para que eu pudesse ganhar Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é melhor do que a religião. Jesus Cristo é melhor do que a igreja. Jesus Cristo é melhor do que a religiosidade. Deixei tudo isso, toda essa perfeição, por causa de Cristo, então Cristo é melhor. Esse é o Paulo, religioso perfeito. Agora vamos ver o Paulo, que passou a se chamar Paulo. Até o nome dele teve que mudar. Mudou tudo. Até o nome. E Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Esse Saulo, que é o apóstolo Paulo,
respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele foi ao líder dele, na religião dele, o sacerdote, o sumo sacerdote, o chefe do chefe dele, e falou: eu quero autorização para perseguir quem não segue a nossa religião. Eu vou prender. Nós precisamos acabar com isso. Jesus Cristo tinha morrido, tinha deixado a igreja, ressuscitado, tinha acontecido o Pentecoste, 3.000 pessoas se converteram no Pentecoste. A igreja começa com Pedro e os demais apóstolos, com tudo aquilo que acontece no começo do livro de Atos. E Paulo, junto com os judeus, quando viu que o Evangelho, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, do Salvador, aliás, Jesus foi morto por quem? Pelos judeus, pelos religiosos, por gente que estava com a Bíblia na mão, gente perfeita dentro da religião, como Paulo. Mas agora Jesus tinha sido morto, ressuscitado, agora começaram a perseguir quem continuou o Evangelho, a igreja. E Paulo estava nesse meio, perseguindo, aonde encontrasse um grupo de cristãos, que eram chamados o povo do caminho, levavam preso e matavam. Inclusive, a Bíblia menciona aqui para trás, capítulo acho que 7, a morte de Estevão. Capítulo 7, versículo 54, fala da morte de Estevão, um dos mártires aí da época da igreja. Paulo estava junto com esse grupo que matou Estevão. E agora, novamente, ele respirando ameaça, irritado, indignado com os cristãos, com os discípulos do Senhor, com aqueles que seguiam a Jesus Cristo. Ele vai ao líder da sua religião, o sumo sacerdote: eu quero carta, quero autorização para que eu possa entrar nas sinagogas, e quem eu achar que for do caminho, assim homens como mulher, eu quero levar preso. Esse é Paulo, aquele religioso perfeito. Ele diz que segundo a lei ele era irrepreensível. Mas espera lá, a lei diz o seguinte, primeiro mandamento da lei, dos 10 mandamentos: não matarás. E Paulo estava perseguindo, matando e batendo em cristão. Espera lá, que lei é essa que você está guardando? Se nem o primeiro mandamento você guarda. Que religiosidade falsa é essa que você está vivendo? Que hipocrisia é essa? Que você diz que é perfeito, irrepreensível na sua lei, na sua religião, mas você está matando, você está perseguindo cristãos. E saindo, ele pegou essas autorizações, saindo ele estrada fora, ao aproximar-se da cidade de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Não sabia quem era. E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você está entendendo porque ele largou tudo para seguir Jesus? Você está entendendo? Ele teve um encontro pessoal com Jesus. A única coisa que muda a nossa vida é o encontro pessoal com Jesus. Podemos passar a vida inteira na igreja, fazendo tudo direitinho, como nos ensina. Mas se não tivermos um encontro com Deus, um relacionamento com Ele, se Ele não vir até nós e mudar a nossa vida, a gente vai continuar perdido como Paulo estava perdido. Agora, vamos ver o que o Evangelho e o poder de Deus fez na vida do Paulo? Vamos? Sim. E subitamente uma luz do céu brilhou. Primeiro, Deus desceu até Paulo, Jesus Cristo desceu até Paulo, numa manifestação de poder tão grande que ele caiu do cavalo. Eles estavam andando de a cavalo, ele ia com um grupo de soldados a prender cristãos. Paulo cai do cavalo e, caindo por terra,
A manifestação de Deus foi tão grande que jogou ele por terra. E ouviu uma voz que dizia: por que me persegues? Queridos, você já imaginou religioso, seguidor da Bíblia, perseguindo Deus? Está aqui um exemplo. Está aqui um. Perseguindo Deus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo caído no chão, cheio de poeira, né? Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Aleluia. Paulo, eu sou Jesus Cristo. Esse que você está indignado, revoltado e prendendo todos aqueles que falam que Ele é o Salvador, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo, que Ele salva, que Ele transforma. Você diz que não acredita, porque Ele está contrariando as suas leis, os seus princípios, os seus dogmas. Tudo que você aprendeu até hoje na sua religiosidade. Mas você está perdido. Por isso que eu vim. Eu vim há uns anos atrás. Nasci. Preguei o Evangelho. Morri. Ressuscitei. E agora vim aqui para transformar a sua vida. E de hoje em diante, você não vai ser mais perseguidor. Você vai ser o evangelizador. Queridos, o Evangelho transforma perseguidor em evangelizador. Eu tenho visto dezenas e centenas, na Bíblia, fora da Bíblia, no planeta. O Evangelho assim é o poder de Deus para transformar perseguidores em evangelizadores, filhos e filhas de Deus. E olha o que o Senhor diz para ele: levanta-te e entra na cidade, e onde vão te dizer o que convém fazer. Levanta, Saulo, da terra, vai para a cidade, e lá vão te dizer o que fazer. Mas cidade aonde? Eu vou para onde? Na casa de quem? Para onde é que eu vou, Senhor? E a voz dizia: vai lá que alguém vai te dizer o que fazer. Mas pera lá, eu entro lá, depois... quem que vai me encontrar? Onde que eu vou estar? Quem que o Senhor vai mandar? Qual o endereço? Queridos, é Deus, é o Deus que criou em você. Ele não precisa de nada, Ele sabe tudo. Você está entendendo? Ele não precisa de nada, Ele sabe tudo. Levanta, Paulo, entra na cidade, e lá vão te dizer o que você tem que fazer. E os companheiros de Paulo de viagem ficaram emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, deve ter sacudido a poeira, abriu os olhos, e aí ele percebeu uma coisa: nada podia ver, estava cego. E guiado pela mão dos seus companheiros, levaram-o até a cidade de Damasco. Saulo fica cego totalmente, perde a visão física. Deus precisou formatar a visão física de Paulo para ele se desgrudar do judaísmo, da religiosidade falsa, de tudo aquilo que ele tinha aprendido desde pequeno. Deus formatou Paulo, como a gente formata computador. Paulo, depois que se converteu, não quis mais saber de lei, de judaísmo. Paulo mudou totalmente, foi pregar o Evangelho para gentil, não quis mais saber de judeu. Aliás, voltou para judeu para pregar o Evangelho, mas o objetivo dele, o alvo dele era o gentil, porque Deus apagou da vida de Paulo toda aquela religiosidade falsa, tudo aquilo que ele tinha aprendido. E se você ler Efésios, ele diz: eu recebi revelação do Senhor. Eu fui a Jerusalém 2 anos depois de me encontrar com Paulo, com Pedro, mas antes disso eu não falei com homem nenhum, ninguém me ensinou. Eu recebi direto dele revelação. Ele formatou minha vida, transformou minha vida, apagou tudo que estava errado, toda a mentalidade errada, todo dogma, todo ensino errado, e Ele me deu uma nova vida, uma nova visão. Queridos, isso é o Evangelho, o poder de Deus. E ele entra na cidade, guiado, porque estava cego, guiado, e esteve 3 dias sem ver, sem enxergar.
durante os quais nada comeu nem bebeu. 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber. E havia em Damasco um discípulo de Jesus, chamava Ananias. E o Senhor, Jesus vai lá com Ananias numa visão e diz: Ananias. E ele responde: eis-me aqui. Queridos, presta atenção na Bíblia. Deus fala, Deus usa, Deus mostra em visão. Tem igreja hoje que não acredita mais em visão. É bíblico. Deus fala com Ananias através de visão. Podemos torcer a Bíblia. Agora Deus fala para quem crê, e Deus se revela para quem busca. Amém. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor numa visão: Ananias. E ele responde: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor diz para ele, ordena a ele: dispõe-te, olha como que é Deus. Vai na rua direita, na rua chamada direita, vai na casa de Judas e procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. Paulo estava orando 3 dias, sem comer, sem beber, orando. Paulo tinha defeito, mas Paulo tinha virtude. Paulo era um religioso que não era transformado, mas era um religioso que estava em busca tremenda por Deus.